Fala galera da segunda série, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Voltando aqui para mais uma aula. Agora eu estou tendo que gravar essas aulas em alguns horários específicos, porque todos os meus vizinhos resolveram fazer obras assim juntos, sabe? Aí fica uma orquestra do lado da aula aqui, de marretadas, de britadeiras, do outro gritando ali. Então, já a priori, antes de continuar, já peço desculpas a vocês. Pode ser que quando eu estiver falando aqui, o pau vai começar a quebrar aqui, sabe? Desses vizinhos. Mas vai ter volta. Eu só quero dizer isso. Vai ter volta porque eles estão fazendo barulho, é o direito deles, mas eu também vou fazer. Mas eu vou fazer do meu jeito, né? Ligando som, fazendo festa, quando puder, claro. Bom, então eu espero que vocês estejam todos legais, todo mundo tranquilo, que tenha aí curtido um pouquinho o feriado, tenha dado para descansar, colocado aí a matéria em dia, todo o conteúdo em dia. Antes de começar essa aula, gostaria de lembrá-los, claro, para não esquecer de assinar a lista de presença, o link está na descrição do vídeo. Qualquer coisa me procurem, tanto na parte dos comentários aqui, pode ser pelo aquele e-mail geral, né, da turma que nós temos, ou você pode anotar aí as possíveis dúvidas e nós conversarmos na terça-feira, na nossa live aí às 9h50, né? Ok? Então eu fico à disposição de vocês, não deixem o conteúdo passar. Lembrando que nós estamos discutindo aqui sobre a ideia do comércio internacional, do comércio mundial, né? O que nós falamos nas últimas aulas. Comércio mundial esse, até abrindo aqui a página para não ter perigo, não ter problema, estabelecida aí, sobretudo pelas trocas, pela intensividade, né? Pelo aumento das trocas comerciais. E esse é um processo advindo aí da globalização. Lembre-se disso, globalização, quando eu penso no processo de interdependência entre as nações, essa interdependência no campo econômico, social, cultural, político, ambiental, enfim, o encurtamento das distâncias globais, tá? Que alguns autores gostam de estabelecer que surgiu desde lá das grandes navegações, né? Teve aí como acelerador as revoluções industriais, né? Onde nós tivemos aí uma aceleração, não sei se essa é a palavra correta, né? Mas um aumento aí na questão da produção, dos transportes, das telecomunicações, enfim, tá? Então, dentro dessa lógica do comércio mundial que eu falei com vocês, que surgiu lá com aquela ideia do escambo, né, e a sua evolução dentro da divisão internacional do trabalho, nós temos que estabelecer aqui um processo muito interessante neste campo comercial e que está envolvido aí com o processo global, com o processo de globalização do mundo, são sobre os blocos econômicos, tá? Vai ser uma videoaula, por incrível que pareça, bem rapidinha, tá? Você sabe que eu gosto de falar muito, mas essa aula vai ficar bem curtinha, porque eu não quero cansar vocês, tá? Então, quando eu penso na questão de blocos econômicos, eu tenho que pensar no primeiro aspecto da interdependência entre as nações. Ou seja, um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, na nova ordem mundial, né, seria até melhor dizer pós-Guerra Fria, onde deixava-se de lado as questões ideológicas e passava a se focar no comércio. Tá? Então, os blocos econômicos eles vão surgir nesse aspecto, tá? Então, blocos econômicos são uma das principais expressões que eu posso dizer da economia globalizada, tá ok? Os primeiros agrupamentos, as primeiras junções aí das nações, né, surgiram com o objetivo de facilitar e baratear a circulação de mercadorias entre os seus membros. Então, eu posso estabelecer, deixa eu colocar minha canetinha aqui, que os blocos econômicos, vou colocar aqui
BE, eles tiveram como princípio, né, inicial, como objetivo inicial, facilitar, a letrinha sai daquele naipe, né? Então você já imagina, facilitar e baratear a circulação de mercadorias. Ora, dentro daquela lógica que nós falamos sobre a divisão internacional do trabalho, estão lembrados disso? Falei com vocês na live, né, da semana passada. Dentro da divisão internacional do trabalho dessa DIN, nós sabemos que existe uma vocação, uma especialização de alguns países dentro do cenário do comércio mundial. Eu até citei para vocês que 10 países apenas, dos 190 e tantos que nós temos aí no mundo, 10 países apenas concentram 50% de todo o comércio do mundo. Então existe aí uma discrepância entre os países. E no mundo pós-Guerra Fria, né, onde a máxima não é mais as questões ideológicas, né, mas sim as questões relacionadas ao comércio, realizar esse agrupamento, realizar essa junção com outros países permite, né, que muitas nações elas possam aí se integrar num processo global, que elas possam aí fazer um facilitador, um desenvolvimento, vamos dizer assim, regional frente ao comércio, frente a essa discrepância na divisão internacional do trabalho. Tá? Então, eu tenho que pensar nesse aspecto, que os blocos econômicos, né, vão facilitar, baratear a circulação de mercadoria e, sobretudo, né, como consequência disso, eles vão trazer aqui um processo de integração. Ó, isso aqui não é uma ideia da globalização, integração. Tá? Uma integração entre as nações, visando o quê? O comércio. Tá? O comércio, sobretudo, né, para melhorar, para que esses países eles consigam, né, se desenvolver frente às suas especializações no cenário da vocação comercial deles na divisão internacional do trabalho. Tá? Então, isso aí é alguns contextos que eu estou dizendo da nossa última live. Essas medidas que eu estou tratando com vocês aí, elas acabam reforçando a tendência das nações, né, de abrir as fronteiras ao livre fluxo de capital, ao livre fluxo de material, né, e elas propõem, ao abrir esses fluxos, reduzir o que nós chamamos, né, eu falei um pouquinho com vocês na última aula, de tarifas. Ora, se eu quero facilitar e baratear a circulação de mercadorias para promover uma integração do meu comércio frente à divisão internacional do trabalho, eu tenho que pensar numa redução ou numa isenção de tarifas. Tá? Por quê? A isenção das tarifas, né, ou a diminuição das tarifas faz com que eu consiga, né, vender mais, que eu consiga talvez comprar menos, ou se eu vou comprar com tarifas mais adequadas dentre os países que fazem parte desse bloco, que fazem parte aí, desse agrupamento. Tá? Então, essas medidas elas acabam por reforçar as tendências de abrir a fronteira das nações ao livre fluxo de capitais. Tá? Elas fazem isso reduzindo as suas tarifas de importação. Tá? Elas coíbem práticas protecionistas, né? Um país protegendo aí as suas fronteiras acaba não sendo algo benéfico para o mercado global, para o mercado internacional.
Ok? E quando eu penso nessa questão de blocos econômicos, pessoal, cadê minha canetinha? Quando eu penso nessa questão de blocos econômicos, existem alguns níveis de integração, tá? Existem algumas formas, alguns graus de integração entre os blocos, tá? Então eu posso colocar aqui modelos básicos de blocos econômicos, de integração. Tá? Vou colocar modelos básicos, eu posso dizer aqui, de integração entre os blocos econômicos. São eles. O primeiro, vocês já devem ter ouvido falar aí, nós temos uma chamada zona de livre comércio. O que é essa zona de livre comércio? Quando os países se juntam, né, e criam uma zona de livre comércio. É um processo, é um modelo de integração. Um modelo de integração, lembre-se, né, que visa que facilitar e baratear a circulação de mercadorias. Tá ok? Então, na zona de livre comércio, há uma redução, tá, ou eliminação das tarifas. Tá? Há uma eliminação ou redução das tarifas alfandegárias. Tá? Existe uma isenção aí nas importações. Um modelo ótimo para se pensar numa área de livre comércio, numa zona de livre comércio, é o antigo NAFTA, que hoje o nome dele é o início, né, dos países lá, Estados Unidos, México e Canadá. Lembre-se que o NAFTA era o Acordo de Livre Comércio, né, da América do Norte. Agora ele mudou para esse nome aqui, ó. Parece a MCA, né, aquela banda dos Estados Unidos. Então, nós temos como exemplo da zona de livre comércio, ou seja, quando há uma redução das tarifas, né, uma eliminação das tarifas alfandegárias, o antigo NAFTA, tá, que é composto pelos Estados Unidos, o México e o Canadá. O próximo grau de integração que eu tenho de um bloco econômico, né? Deixa eu apagar essa parte aqui para eu escrever na sequência. O próximo então nível de integração que eu posso ter de um bloco econômico é o que nós chamamos de união aduaneira. A união aduaneira, além de ser uma área de livre comércio aqui, além de ter a redução ou a isenção das tarifas alfandegárias, pessoal, ela define regras, tá, para comércio com nações, com países que são fora desse bloco. Então, alguns países aqui, por exemplo, Brasil, Argentina, Uruguai, eles vão criar um modelo de bloco econômico chamado União Aduaneira. Então significa o quê? Que eles vão ter uma redução e eliminação de tarifas alfandegárias entre eles, tá? E eles definem uma regra comum para negociar com nações que são fora deste bloco, tá? E o interessante é que para fazer a regra comum com os países não membros, né, eles criam aqui, ó, o que nós chamamos de TEC, que é uma tarifa externa comum. Tá? Então eles vão adotar uma tarifa externa comum para negociar com os países não membros, com os países que estão fora do bloco econômico. Um exemplo aqui de união aduaneira, o Mercosul. Tá? Vou colocar aqui aquele primeiro, né, que eu dei de exemplo. Eu tenho o Mercosul como um exemplo aí de união aduaneira, apesar do Mercosul se chamar Mercado Comum do Sul, tá? Ele é uma união aduaneira. O próximo modelo básico que nós temos de integração, já dei um spoiler aí pelo nome do Mercosul, é chamado de Mercado Comum. O mercado comum, pessoal, além de ser uma zona de livre comércio, além de ser uma união aduaneira, ele vai permitir também a livre circulação de capitais, serviços e
pessoas, tá? Então as pessoas, os bens, os serviços, eles podem ir e vir livremente neste modelo de bloco econômico. O Mercosul, a ideia era ele chegar nesta integração aqui de mercado comum, mas ainda nós não temos completamente uma livre circulação de pessoas, bens e mercadorias dentro aí do Cone Sul, né, dos países da América do Sul que pertencem ao Mercosul. Portanto, ele não é, então, um mercado comum, ok? Então, nós temos aí este terceiro modelo básico de integração. E, por fim, o quarto modelo é quando eu tenho um grau máximo aí de integração entre os países membros desse bloco, que é chamado de União Econômica e Monetária A União Econômica Monetária além de ser todos os modelos básicos de integração que eu falei com vocês, obviamente, né, os países que adotam esse modelo de bloco econômico, eles vão ter aí a mesma política de desenvolvimento, o mesmo modelo de desenvolvimento econômico, tá? Além, obviamente, de uma moeda única. E aí eu nem preciso falar, né, com vocês que o maior exemplo e o único que existe no mundo de uma união econômica e monetária é a chamada União Europeia, tá? Lá ela tem a moeda sua única lá, que é o euro, ok? Então esses são os modelos que nós temos aí de integração entre os blocos econômicos. E eu tenho que citar, obviamente, que a formação de blocos econômicos, pessoal, ela acabou que acelerando, portanto, o comércio mundial. Então, todas essas integrações, todos esses modelos que eu falei com vocês aqui, eles tiveram como consequência, né? Ela acelerou aqui, ó, o comércio mundial. Tá? Então, antes, para vocês terem uma ideia, qualquer produto importado, por exemplo, ele chegava ao consumidor final, ele chegava, né, até a gente ir significativamente, né, mais alto, tá? Os valores eram absurdos quando eu tinha uma importação de um produto, em função das taxações que eram impostas a esse produto cruzar uma alfândega, tá? Quando ele cruzava a fronteira de um país, as taxas de importação dele eram muito altas. Com a criação dos blocos econômicos, eu tive uma diminuição, tá? Desse processo. Os produtos se tornaram mais baratos para chegar a você. Todo mundo aí já deve ter entrado num aplicativo e comprado alguma coisa da China. Eu sou mestre em comprar isso, tá? Em comprar coisas, inclusive, inúteis, tá? O que eu comprei? Comprei 150 palhetas para violão e guitarra. Detalhe, eu odeio tocar de palheta. Então, para que eu comprei isso? Comprei até esse produtinho aqui, ó. Olha aqui que legal, né? Chegou esses dias. Isso é para quê? Você passa aqui, põe na mão assim para limpar painel do carro. Tem coisa mais idiota que isso aqui? Eu passo aqui porque fica passando o rosto, é gostoso. Então, olha só, facilitou, ele acelerou o comércio mundial, ele derrubou as taxações, ele derrubou esses protecionismos, né, das fronteiras, e as taxações foram lá para baixo. Portanto, os produtos se tornaram mais baratos. Você importar uma coisa aí já fica muito fácil, tá? Esse processo, né, de redução, né, das barreiras comerciais que acelerou o comércio mundial aí também tem um nome, tá, pessoal? Eu já vi tratando em alguns livros, algumas provas. Se vocês observarem isso que eu escrevi aqui, vocês vão ver que está se tratando da mesma coisa, a questão da criação dos blocos econômicos, que é a liberalização
globalização comercial. Ok? Bom, é óbvio que eu tenho alguns modelos aí, eu já falei com vocês aí, de blocos econômicos, né? Mas cabe a gente citar aqui. O primeiro que eu vou falar aqui rapidamente é da União Europeia, né? O bloco talvez mais importante que nós temos no mundo aí, tanto pela força de algumas das suas principais economias, né? Como a França, a Alemanha, quanto pela profundidade, vamos dizer assim, pela integração justamente de relações comerciais que os países membros têm entre eles, né? Eles conseguiram um grau máximo aí de integração entre os blocos econômicos. Tá? A União Europeia ela surgiu aí no contexto do pós-guerra. Tá? No pós-guerra, lá em 1994, com o que nós tínhamos, né, o precursor da União Europeia chamava Benelux. Tá? O Benelux, que era composto pela Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Né? Eles criaram entre eles, obviamente, não uma união econômica e monetária, mas uma união fiscal entre eles para facilitar o comércio deles no pós-guerra. Por quê? O consumo estava reduzido, né? Afinal, a Europa tinha sido destruída, tinha sido arrebentada, né? Pela Segunda Guerra Mundial. Então eles fizeram esse Benelux, né, como uma forma aí de facilitar o comércio entre eles devido ao consumo reduzido. Tá? Isso foi... agora não vou me lembrar a data. Tá? Mas desse Benelux, a evolução dele, nós tivemos... a integração de alguns outros países, a partir daqui da Bélgica, da Holanda, Luxemburgo, nós tivemos aí mais tarde a Alemanha, a França, a Itália se juntando a esse Benelux, né, através do Tratado de Paris. E através desse Tratado de Paris, eles passaram a ser um mercado comum. Antes eles tinham lá só um comércio facilitado, né, com a isenção, aí, com uma união fiscal no Benelux. A partir do interesse da Alemanha, da França, da Itália, lá no Tratado de Paris, de integrar esse bloco, eles criaram então um mercado comum que tinha como principal objetivo aí, competir com os Estados Unidos, competir com a Rússia. Tá? À época... Em 1992, agora eu comecei a lembrar das datas aqui. Em 1992, esses países, mais uma vez, se reuniram e criaram o que nós chamamos de Tratado de Maastricht. Tá? Nesse Tratado de Maastricht é que passou, então, a não ser mais um mercado comum e se tornar, então, o que nós conhecemos hoje como União Europeia. Tá? Estou fazendo só uns relatos aqui, tá, sobre a história, só algumas curiosidades, tá? Vocês não precisam saber disso tudo. A União Europeia, tá, com os 15 membros aí, outros países que tiveram interesse, né, na Europa em integrar aquele primeiro acordo entre o Benelux e a Alemanha, França e Itália. Tá? Então, em 92, cria-se o Tratado de Maastricht, né, eu tive a incorporação de 15 membros e então, a criação da União Europeia, já com uma união econômica e monetária. Mas faltava uma coisa aqui, para ela, de fato, ter a integração máxima entre o bloco econômico aqui, que era o quê? A criação do euro, que ocorreu em 2002, é uma coisa muito recente. 2002 nós tivemos aí a criação do euro, tá bom? Obviamente que a União Europeia ela enfrenta graves crises hoje, tá? Apesar de ser o maior modelo, o bloco mais importante do mundo, ela tem aí graves crises econômicas, principalmente por conta do endividamento de nações que com economias mais frágeis dentro do bloco, né? Como a Grécia, Portugal, a Itália, a Espanha. Tá? Esses países que têm economias mais frágeis aí acabam por prejudicar muitas vezes
a dinâmica de todo o bloco econômico aí, tá? Da União Europeia. E nós temos também, obviamente, um fator que desestabilizou bastante a União Europeia, que foi a saída do Reino Unido, né, naquele Brexit, né, que vocês já devem ter ouvido falar aí diversas vezes, que vai ser assunto para uma próxima aula. Outro modelo que eu tenho, que eu citei para vocês de bloco econômico aí, é o antigo NAFTA, tá? Que é um acordo de livre comércio da América do Norte, composto aí pelos Estados Unidos, México e Canadá. Tá? Foi criado lá em 1994 e foi o principal responsável por integrar aí as economias dos seus países membros, fortalecendo principalmente as relações entre os Estados Unidos e o México. Tá? Por quê? Diversas empresas norte-americanas, a partir da assinatura deste tratado, elas se instalaram, elas se transferiram para o México, aproveitando que a mão de obra, que era barata, aproveitando os impostos no México, que são mais baratos. Tá? Então, muitas empresas norte-americanas, elas transferiram para o México a partir do tratado aí, do antigo NAFTA. Tá? Agora ele mudou de nome, USMCA. Tá? O A aí no final do CA, né, de Canadá. Tá? E aí, houve, claro, uma vantagem para os Estados Unidos nesse aspecto, tá? Inclusive, ele é muito criticado no mundo por isso, de utilizar a mão de obra mexicana, que é mais barato, pagar salários menores, né? Para não precisar pagar alguns salários que são relativamente mais altos nos Estados Unidos. Trump, né, o presidente Trump, que foi um dos críticos muito fortes dessa questão do NAFTA, tá? Na época ele estava concorrendo, ele era contra completamente o NAFTA, ele queria tirar os Estados Unidos desse NAFTA, ele era um crítico bem feroz a ele, porque ele dizia que a maior parte dos desempregos industriais que existiam nos Estados Unidos era por conta da assinatura desse tratado, já que as empresas migraram para o México para aproveitar a mão de obra barata lá, o norte-americano, né, ele aí deixava de ter empregos, tá? Mas ele manteve-se no bloco, inclusive eles em 2017 ou 2018, se não me falha a memória, eles juntaram agora e readequaram o bloco, que é uma área, né, uma zona de livre comércio, readequaram o bloco e mudaram o nome dele aí, conforme eu já mencionei para vocês. E por fim, vou citar rapidamente aqui o Mercosul, né? Costuma cair em algumas provas aí. Mercosul, Mercado Comum do Sul, que é uma união aduaneira criada em 1991. Pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Em 2012, nós tivemos aí a Venezuela se tornando o 5º membro do Mercado Comum do Sul. Tá? O principal mecanismo desse bloco é a União Aduaneira. Tá? A integração está relacionada aí na União Aduaneira, ou seja, além de reduzir as tarifas de importação entre os países membros, entre os seus integrantes, o mercado comum, eles criaram uma regra unificada, uma tarifa externa comum para o comércio com nações que são fora do bloco. Tá? Importante dizer aqui que o bloco enfrenta crises, né, gravíssimas, né, devido à instabilidade econômica de muitos dos seus países e, sobretudo, pela suspensão da Venezuela. Tá? A Venezuela foi suspensa em 2016 do mercado comum, do Mercosul, devido aí à quebra de direitos humanos, tá? Realizados aí pelo governo do Nicolás Maduro. O mercado comum do Sul, então, tem esses países como membros: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela, que está suspensa. Ela também tem os países associados, tá? Que são aqueles países que tem um interesse dentro desse bloco econômico, tá? Que são todos os países da América do Sul, menos, obviamente, a Guiana Francesa. Tá? E eu tenho 2 observadores que
que estão, né, são 2 países do mundo que observam atentamente que no futuro eles podem se interessar por algo relacionado ao comércio dentro desse bloco, que é o México, obviamente, que é um país aí que integra a América Latina. E pasmem, eu nunca descobri o porquê do Mercosul ter um observador tão distante e que não tem nada a ver com o comércio aí estabelecido nesse país, que é a Nova Zelândia. Tá? A Nova Zelândia é um país observador do bloco econômico conhecido aí como Mercosul. Então, pessoal, eu agradeço vocês, essa aula rapidinha sobre o bloco econômico, já deu mais de 30 minutos. Qualquer coisa me procurem, peço desculpas para vocês da forma como está sendo estabelecida essa aula hoje, mas o bicho está pegando aqui, eu já estou ficando sem paciência com essa questão aqui dessas obras. Cada um tem o seu direito, obviamente, de fazer, mas está beirando já o limite, né? Obras no feriado, sábado, domingo, começa às 7 horas da manhã e para a noite, cara. Está pegando. Mas agradeço então a participação de vocês. Qualquer coisa me procurem e até a próxima aula. Valeu, galera!